aplicar os conteúdos de geometria analítica e álgebra linear na construção de uma ponte formada por treliças. Apesar dessa ponte que nós vamos apresentar aqui ser muito ideal e distante da realidade, ela é interessante para nos mostrar como aplicar na prática os conteúdos de geometria analítica. Mas afinal, o que são treliças? Treliças são estruturas formadas por membros, e esses membros podem ser barras ou cilindros de madeira ou ferro, por exemplo. E esses membros estão interligados em pontos, conhecidos como nós. Mas essas estruturas devem estar dispostas em triângulos. E esse aqui é um exemplo de treliça. Pois olha o que acontece quando esses membros formam quadrados. Uma bela ponte de quadrados. Vai dar certo. Bom, gente, partindo do princípio que a gente tem que usar triângulos para formar pontes, a gente vai usar uma ponte de exemplo e eu vou demonstrar aqui como eu vou calcular os ângulos internos de cada treliça, porque essa ponte vai ter várias treliças de tamanhos diferentes, e também vou mostrar como eu vou calcular o tamanho das barras dessa ponte. Bom, tá aqui então a nossa treliça de exemplo. Ela já tem diversos dados que vão auxiliar nas contas. Tem também diversos nós e alguns ângulos internos desses triângulos que também vão ajudar na conta. Além das forças que estão atuando sobre os nós que vão ser explicadas mais adiante nessa videoaula. Então eu vou utilizar esse primeiro triângulo aqui para explicar a lei dos seno. Só que antes disso, a gente já pode determinar nesse triângulo aqui o valor do ângulo interno ali em B, porque se a gente observar bem, essa linha do B ela é uma linha horizontal, que assemelha-se com a abscissa x, e como a gente sabe, o ângulo formado por uma linha é de 180 graus. Então, como a gente já tem esse ângulo externo, a gente pode definir o ângulo interno. E, consequentemente, definir o ângulo que tem ali no H, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser de 180 graus. Já sabendo, então, o valor desses ângulos, o que vai importar para a gente agora é o valor do B e o valor do A, que são as barras. A barra B a gente já tem porque foi dado na treliça de exemplo. Então, para descobrir o valor do A, tanto do B, a gente vai utilizar a lei dos senos, que o ângulo de um dos nós ele vai ser relacionado com a aresta que está à sua frente, e aplicando a lei dos senos, a gente pode descobrir o valor do A, que é esse que está aparecendo aí para você, e também o valor do B, que está aparecendo aí para você. Notem que apenas um dos triângulos ele não utilizou a lei dos senos, é o que vai utilizar a lei dos cossenos e eu vou explicar para vocês. A gente não pode então aplicar a lei dos senos, porque só temos o valor de um dos ângulos, então vamos utilizar a lei dos cossenos, que dado um ângulo e o valor de duas arestas de um triângulo, a gente consegue aplicar a lei dos cossenos e descobrir o valor da aresta que a gente não tem. Então, tá aqui a forma da lei dos cossenos que a gente está utilizando, e aplicando ela, a gente vai conseguir achar essa barra HJ que eu estou chamando de A. Aí então a gente vai chegar que o valor do A é de aproximadamente 8,53, e a partir daí a gente já consegue aplicar a lei dos senos novamente e descobrir esse ângulo do J. Calculando então a partir da lei dos senos, a gente vai chegar que o seno de J é 0,79 aproximadamente. E só que o que importa não é o valor do seno de J, e sim o ângulo que está sendo formado ali nesse vértice J. Então a gente vai calcular o arco seno e vai chegar no valor de 52 para esse ângulo. Então, a partir daí a gente já pode dar o valor do ângulo que forma ali no H, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que resultar em 180 graus, e a gente já tem o valor dos outros dois. E então o ângulo formado ali no vértice H é de aproximadamente 75 graus. Então tá aí a nossa ponte treliçada, e se a gente notar bem, ela é simétrica, o que faz
com que a gente não precise calcular o outro lado da ponte. E isso é muito bom. Agora, iremos calcular as forças que atuam em cada nó da ponte treliçada. Primeiramente, para uma ponte treliçada ficar estável, o somatório das componentes x e y que atuam sobre cada nó de cada treliça tem que ser igual a zero. Com a ajuda dos ângulos calculados na etapa anterior, vamos calcular as forças. Agora iremos calcular a força que atua sobre os nós. Mas antes disso, existem duas possibilidades de arranjo de forças axiais numa barra. A de tração caracteriza-se pela tendência de alongamento da barra na direção da força atuante, e a compressão, a tendência e uma redução da barra na direção da força de compressão. Num exemplo mais prático, nessa imagem, na barra AB, teremos uma força de compressão, enquanto na barra CD teremos uma força de tração. Ainda nesse exemplo, representamos as forças de reação nos nós A, B, C e D, contrárias atuantes nas barras. Agora vamos calcular as forças atuantes somente no nó A. Com isso, focarei nessa treliça, mais especificamente no ponto A, como já foi dito. No nó A existem as forças F1 e F2. Entretanto, teremos que decompor a força 1 no F1Y e F1X. Olhando a base A, ela vai ter as componentes AX e AY. Sabendo que a somatória das forças tem que dar zero, no componente X vai ter que ser F1 vezes cosseno de 45 mais F2 menos AX igual a zero. Já no eixo Y, o F1 vezes seno de 45 menos AY igual a zero. Bom, agora eu vou dar outro exemplo, mas agora calculando as forças que atuam sobre o nó B. Bom, essas forças seriam dadas pelo F2, F3, F4 e a força que atua na base, que é 20.000 newtons. Agora a gente vai ter que decompor essa força F3, colocando ela nos eixos Y e X. Lembrando que o somatório das componentes x e y que atuam sobre o nó tem que ser igual a zero. A gente vai começar calculando a componente x, dada pela equação F3 vezes cosseno de 74,054. Lembrando que isso é igual a F3x. Então, seria isso mais F4 menos F2, que é igual a zero. Agora a gente vai calcular a componente y, que é F3 vezes o seno de 74,054 menos 20.000 newtons é igual a zero. Passando 20.000 para o outro lado, a equação fica dessa forma. Lembrando que F3 vezes seno de 74,054 é igual a F3y, que é igual a 20.000 newtons. Bom, depois de obter todas as forças que atuam sobre todos os nós da ponte, a gente vai obter os sistemas lineares para descobrir o valor dessas forças e a gente vai resolver esses sistemas lineares através de matrizes. A gente vai dar um exemplo de como a gente faria isso, resolvendo esse sistema linear através de uma matriz. A gente vai multiplicar a matriz 1, 1, 1, menos 1 pela F1, F2, que vai dar 0 e 20.000. Bom, por definição, a F1 e F2 vai ser igual à inversa da que ela estava multiplicando anteriormente, vezes a matriz que era a matriz resultado, que é 0 e 20.000. Então, a inversa daquela outra matriz vai ser meio, meio, meio e menos meio. Então, F1 e F2 vai ser igual a 10.000 e menos 10.000. Bom, como nos foi dado que todas as forças eram de compressão e sabemos que forças negativas não existem, o resultado que deu força negativa quer dizer que, na verdade, a força é uma força de tração. Por exemplo, menos 10.000 quer dizer que ela equivale a 10.000 newtons, porém ela é uma força de tração. E aí, pessoal,
Agora, no final dessa videoaula, eu vou fazer uma demonstração da ponte treliçada já apresentada durante a primeira parte da videoaula. Esse é o modelo que foi desenvolvido por nós para representar a ponte que apareceu na primeira parte da videoaula. Nós utilizamos uma grande quantidade de barras, porque o jogo suporta apenas uma barra de 2 metros, limitando a nossa possibilidade de fazer barras do tamanho que foi demonstrado anteriormente na ponte original. Então, utilizando essas barras, tivemos que fazer uma quantidade de treliças bem maior e entrelaçamos todas elas, e pelo peso ter ficado maior, utilizamos uma maior quantidade de bases através dessas cordas que estão nos dois lados, e o resultado obtido foi esse. Nós colocamos os carros mais pesados do jogo como teste, e nós conseguimos fazer com que todos eles passassem. Dessa maneira, nós mostramos também que não só na engenharia civil e em diversas outras áreas da vida, mas até em momentos de entretenimento como em jogos, a geometria analítica e álgebra linear podem nos ajudar. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.